E a situação que a gente vem enfrentando agora recentemente é algo extremamente preocupante. É uma barbárie que a gente está vivendo no nosso país. Gente, é uma barbárie. Com a nossa própria população, com a nossa natureza, com a nossa biodiversidade e com as nossas abelhas. Falam de mortalidade das abelhas, né? 500 milhões de abelhas mortas no Rio Grande do Sul, tudo. Mas, sinceramente, será que isso realmente está incomodando a nossa vida? Será que isso está nos impactando enquanto seres humanos? Eu ainda acho que não, porque a gente não está vendo esse assunto, essa problemática, ser trazida de uma forma mais responsável, né? Quem cria está se ferrando, né? Está perdendo as abelhas, está perdendo a sua capacidade de gerar renda, a sua capacidade de sustentar a sua família, e o problema está ficando só com eles. E eu acho que, enquanto a gente tivesse essa forma de ver a situação, a gente não vai conseguir mudar isso. Porque, na realidade, o problema é de todo mundo, é de todos nós. Se eu tenho abelha, se eu não tenho, se eu conheço abelha, se eu não conheço, se eu gosto de mel, se eu não gosto de mel, a questão é de todos nós. Então, falar de abelha sem ferrão já não é algo diferente para vocês? Quando eu ouço abelhas sem ferrão, é muito diferente, porque, normalmente, a imagem que a sociedade tem das abelhas, eu penso em abelha, eu penso em mel, ou ferrão, picada, veneno. Só que essa espécie é uma espécie exótica. Ela foi trazida para o Brasil na época da colonização do nosso país. E elas estavam muito atreladas à questão religiosa. E as velas eram feitas de cera, antes de entrar a dominância do plástico, né? Da parafina, né? Que é um subproduto aí. Eles perceberam que já existiam, e depois, né, eles tiveram contato com os povos indígenas e viram que existiam outras abelhas e que também tinham cera. E eles começaram a fazer as velas dessas ceras, e essa cera era das abelhas sem ferrão, que já estavam aqui, né, são nativas aqui. Só que as velas que eram produzidas por essa cera, com essa cera, são velas escuras. E, para esse povo todo aí, uma vela escura não era boa. Então, eles começaram a realmente querer desenvolver a atividade de criação de abelhas aqui no Brasil com essa espécie exótica. Tá? E essa espécie tem veneno. É óbvio que nem todas as abelhas do Brasil, nativas daqui, são abelhas sem ferrão. A gente estima que no mundo existam cerca de 20 mil espécies de abelhas. No Brasil, estima-se que existam em torno de 3 mil espécies de abelhas. E a gente tem abelhas sem ferrão, que é esse grupo dos meliponíneos, que a gente já tem registrado, identificado, cerca de 300 espécies. O resto são abelhas nativas, mas que têm um hábito solitário. Então, a gente tem muito mais abelhas nativas brasileiras com hábito solitário, e essas abelhas têm ferrão. Gente, nós temos a maior biodiversidade desse grupo de abelhas do planeta. É uma riqueza enorme. Elas são agentes fundamentais da biodiversidade, porque elas são agentes polinizadores. Esse ato de você levar um elemento masculino para outro lugar é o que a gente chama de polinização. Então, na biologia, a gente vai dividir entre os elementos abióticos, aqueles que não são animais, então o vento, a água. Se você chacoalhar o milho, vai sair o pólen e o vento leva. E os fatores abióticos são os animais. E os animais não são só as abelhas que fazem isso, né? Tem outros tantos animais, mamíferos fazem isso, pequenos roedores, os morcegos fazem isso, as aves fazem isso, outros insetos fazem isso. Mais de 90% dos animais que promovem polinização, essa polinização é desempenhada pelas abelhas. Então, elas são polinizadores por excelência. Elas evoluíram junto com essas plantas com flores. Então, essas plantas estão lá há 200, 300 milhões de anos atrás, e esses animais já estavam presentes naquela época e se desenvolveram junto. Então, elas estão aqui no planeta há muito, muito, muito mais tempo que a gente.
A polinização é que determina a capacidade dos vegetais se reproduzirem. Se eu impacto isso, eu começo a impactar tudo que depende da presença dos vegetais. Então, se tem uma árvore que vai produzir um fruto, e animais vão se alimentar desse fruto, vão usar aquele ambiente como local de ninho, de reprodução, tudo isso está impactado pela perda daquele alimento. Tá? Então, a polinização é um serviço ecossistema-chave. É como se as abelhas ou os polinizadores estivessem na base desse castelo de cartas. Se eu tiro uma carta da base, o que vai acontecer? Tudo vai ruir. E é isso que está acontecendo. Só que num ritmo biológico que a gente não percebe. Mas as coisas estão acontecendo. E não é agora, há muito tempo. Provavelmente a gente vai conseguir se livrar dessa história, porque a gente tem uma capacidade, né, uma resiliência de... Talvez a humanidade realmente não desapareça. Só que a gente vai ter uma vida tão diferente, mas tão diferente nesse planeta. A gente saiu de uma biodiversidade enorme que existia lá atrás para, basicamente, termos uma dúzia de produtos que alimentam o mundo, o planeta inteiro. Então, a gente já está perdendo biodiversidade o tempo todo, pela questão cultural, pelos interesses econômicos, e aí nós vamos perder realmente pelas questões biológicas, né? Porque nós não vamos ter essa variabilidade toda de opções alimentares, tá bom? Tem lugares do nosso país que todo quintal de casa tem abelha sem ferrão. Tem locais em que as abelhas são dadas como dote. A pessoa vai casa, tome, leve 20 colônias de tiúba, de uma melípona fasciculata, que a gente chama de tiúba urussu cinzenta, para começar a sua vida, para você começar a produzir mel e começar a sua vida. Quem está fazendo esse papel de tentar conservar essas abelhas são os criadores. Então, a gente tem esse lema: quem cria, conserva. Porque, diferentemente de outros animais que são criados, onde o foco de criação é o abate, eu vou criar para matar, para vender, para nós, o foco da nossa criação é a manutenção, é a conservação daquele animal. Não tem sentido nenhum eu querer criar abelhas se eu não tiver essa consciência da conservação. Tá? Eu posso gerar renda? Posso. Devo? Sim. Por que não? De forma responsável, consciente. Não simplesmente no olhar da ganância econômica que o homem tem com tudo que ele decide produzir para gerar renda. Não é isso. Mas eu posso fazer isso de forma consciente, sim. Tudo que está acontecendo em termos de mortalidade de abelhas no estado de São Paulo e no Brasil, a conta está ficando só para quem cria. Abelhas morrendo, abelhas são bioindicadores, são sentinelas. Se as abelhas estão morrendo, algo muito grave está acontecendo. Todo aquele ambiente está morrendo. E eles têm nos dito que as abelhas estão morrendo porque os apicultores ou meliponicultores não avisaram o dono da usina que existia um apiário ali, um meliponário ali. Essa é a forma de desviar o foco. Ok, esse é o problema, nós vamos avisar. Agora, quem vai avisar as abelhas que estão na natureza? Quem vai avisar elas que está sendo pulverizado e que elas não devem buscar néctar e pólen e água e resina? Porque nos dizem que nós temos que fechar as colônias. É a coisa mais absurda, insana, ouvir um negócio desse de um ente público, de um órgão público. Porque o que adianta eu fechar a colônia e passo o avião pulverizando e depois de 2 dias eu abro, esse veneno sumiu? Ele desapareceu? As abelhas, alguns produtos são sistêmicos, eles ficam na planta, eles ficam no solo, eles ficam na água. Se a gente não se unir, não olhar para isso enquanto sociedade, porque eu falo das abelhas, óbvio que eu estou falando de algo, mas a gente está falando de bebê, a gente está falando de gente. Né? Não dá mais para a gente conviver com isso. A gente tem que dar um basta, não dá mais.